Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, amados. Bom dia mais uma vez. Temos uma palavra hoje que falou com nós e Deus nos deu essa palavra e nós vamos extrair dela o entendimento e a sabedoria de Deus. Essa palavra está lá em Lucas 8, 22. E ela fala de como Jesus acalma a tempestade. Exatamente. Acalma a tempestade na nossa vida. Exatamente. Então nós vamos extrair esse entendimento dessa palavra. Como ele acalma a tempestade na nossa vida. Então lá em Lucas 8, 22, o título diz: Jesus acalma a tempestade. Tem alguma tempestade aí, irmãos e irmãs? Ele acalma. Pode ficar tranquilo, se tu entregar a tua vida para Ele, Ele vai acalmar essa tempestade. Porque muitas vezes nós temos tempestade de tudo que é jeito. Né? O pai, com a mãe, com o sogro, com a sogra, o irmão, com a irmã, com o filho, com a filha. Tem várias tempestades, né? De dívida, de problema, de dificuldade, de condenação. Tem tempestade de vários tipos. E ele diz que Jesus acalma qualquer tipo de tempestade. Mas por quê? Por que, Walter, ele acalma? Porque ele já carregou essa tempestade, lá na cruz do Calvário. Ele carregou todas as nossas tempestades. Quando ele foi lá na cruz do Calvário, ele carregou todo o meu pecado, o pecado da minha esposa, o teu pecado. Ele disse: vou carregar todo o pecado da humanidade. E sei a tempestade de cada um. Então Jesus sabe a tempestade de cada um de nós. E quando nós se entregamos para Ele, Ele acalma a tempestade, porque Ele já conhece ela. Mas enquanto a gente não entregar a vida para Cristo, Ele não vai poder acalmar essa tempestade. Ele só acalma quando nós entregamos para Ele a nossa vida. E hoje nós vamos falar dessa tempestade. Jesus acalma a tempestade. É isso, minha esposa? Sim, é Está isso. dizendo ali, né? Num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para o outro lado do lago. Então, num daqueles dias, numa daquelas situações que nós estamos enfrentando, né, minha esposa? Exatamente. Né? Daqueles dias difíceis, ruins, uns dias pesados, uns dias que nos atormentam, os dias que nós estamos tristes, magoados, cheios de dificuldade. Então, num daqueles dias, né, muito ruim, ele diz, num daqueles dias, ele entrou num barco. Mas por que ele entrou nesse barco? Por que ele entra nesse barco? Está lá em Jeremias, né, minha esposa? Jeremias. Diz, né, que diz ali, né? Por que ele entra no barco? Né, se não me engano, ele diz lá em Jeremias. Jeremias 33, 3. Ele entra, que lá em Jeremias diz assim: clama a mim. Por isso que ele entra. No momento que nós clamarmos a Ele, Ele vai entrar. Ele vai nos ouvir. E vai entrar. Exatamente. E vai responder. Responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Num daqueles dias mais difíceis que nós estivermos passando, nós clamando a Ele, Ele entra. Porque Ele vai ouvir o nosso clamor. Mas nós temos que clamar de coração. Ele entra e nos convida para passar para o outro lado. Exatamente. E Ele vai nos responder. No momento que nós passarmos para o outro lado, Ele vai nos responder coisas grandes e ocultas que a gente ainda não viu. A gente não enxergou, porque nossos olhos estão fixados naquela situação. Naquele problema ali. Naquele problema, naquela dificuldade. Né? Que tem vários tipos de dificuldade e problema, né? Tem muitas vezes, eu sempre repito, né? O ódio, o não perdoar, né? Peso que carrega do outro, do pai, da mãe, do filho, da filha. Coisas que aconteceu, acidente que aconteceu, a pessoa ainda carrega aquele peso longo tempo. E Jesus já carregou esse problema todo nosso. Jesus nos convida para passar para o outro lado. Quer dizer, tirar a nossa visão que está fixada ali, Exatamente.
e levar para a parte espiritual, para a palavra dele. Exatamente. Que no momento que nós clamarmos a ele, ele vai nos mostrar o caminho. Exatamente. Porque ele diz assim, num daqueles dias ele entrou num barco. O barco é a nossa vida. É a tua vida, é a vida da minha esposa. Então ele entra nesse barco com os seus discípulos. Os seus discípulos são as bênçãos dele. É a mudança, é a transformação. E passemos para o outro lado do lago. Então quando ele entra na tua vida, entra na vida da minha esposa, entra na minha vida, ele passa para o outro lado. Qual é o outro lado? Aqui. É o entendimento. Ele entra na nossa carne e passa pelo lado espiritual. Esse é o entendimento. Que muitas vezes ele passa de um local para o outro lado. Então ele entra na nossa carne, que ele conhece, ele já carregou, e agora falta. Essa carne, eu carreguei, eu conheço toda ela. Agora vamos passar para o outro lado. Mas por quê? Porque tu não conhece esse lado ainda. E eu vou te mostrar como é que esse lado anda. Então eles passamos para o outro lado. Então tu tem que passar para o lado espiritual agora. Porque a carne tu conhece. Tu conhece a mágoa, o ódio, a briga, tu conhece, eu conheço, minha esposa conhece. Todos nós conhecemos esse lado. E diz, agora passamos para o outro lado agora. Esse outro lado eu tenho que conhecer. Esse lado que está dizendo é Cristo. É quando eu entrego a minha vida para Ele. E nós vamos conhecer o lado espiritual de Cristo e o meu lado espiritual. É isso, né? Você está dizendo? Sim. Passamos para o outro lado do lado. E partiram. Aí vamos junto, vamos partir. Navegando eles, quem é eles? Eu, minha esposa e você. Navegando nós, Jesus adormeceu. Então, quando nós dirigimos a nossa vida, quando nós deixamos Jesus de lado e queremos dirigir ela, por que queremos dirigir ela? Porque recebemos o bênção. Saiu o ódio, saiu a mágoa, saiu a condenação, e nós queremos dirigir agora a nossa vida, agora eu vou dirigir ela. E deixemos Jesus de lado. Aí é que nós temos que ter o cuidado para não deixar ele adormecer na nossa vida. Temos que ter o cuidado de sempre buscar ele, clamar a ele. Não importa a situação, não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa. Nós temos que clamar a ele e não deixar ele adormecer na nossa vida. Para que ele possa agir e nos mostrar a direção certa, o caminho certo para resolver passar aquilo ali. Exato. Então, navegando eles, que somos nós, né? Jesus adormeceu. E quando ele adormece, sobreveio uma tempestade de vento no lago. O lago é a nossa vida. Aí vai vir a tempestade de novo, outra tempestade, de outro tipo, de outro jeito, de outra maneira. E essa tempestade, por que vem para nós? Porque a gente deixa Jesus. E nós queremos dirigir a nossa vida por conta própria. E nós não podemos deixar Jesus de lado. Nós temos que caminhar com Ele. É isso? Ele tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro lugar. Exatamente. Primeiro lugar. Não é o pai, não é a mãe, não é o filho, não é a filha, não é ninguém. É Ele. Tem que colocar em primeiro lugar Jesus na tua vida. Aí as outras, eu acrescento para ti, Walter. As outras bênçãos vêm para ti. Mas primeiro eu. E depois o resto eu acrescento. Porque se nós não colocarmos Ele em primeiro lugar, sobreveio uma tempestade de vento no lago e o barco se enchia e eles estavam em perigo. Então, nós tendo Ele em primeiro lugar na nossa vida, estando com Ele em primeiro lugar na nossa vida, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, mas o barco não vai naufragar, não vai ficar em perigo, quer dizer, a nossa vida não vai estar em perigo. Perigo de quê? Perigo de que aquela situação nos prejudicar, daquela situação nos levar de uma maneira que a gente não encontre mais saída. Exatamente. A saída está nele. Exatamente. Basta nós estarmos com ele e a gente vai passar aquela situação. Exato, exatamente. Então ali diz que sobreveio, né, uma tempestade de vento no lago e o barco se enchia. O quê? De problema, de dificuldade, de dívida, de rancor, de mágoa. Se enchia. Esse barco é a nossa vida. Ele se enche de problema.
né? E eles estavam em perigo. Muitas vezes nós temos em perigo. Esse perigo nós temos que clamar ao Senhor, né? Temos que louvar o Senhor. Teve um homem lá em 2ª Crônica, Josafá, que lá, Josafá 20, versículo 2, diz assim, ó: então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão. Olha aí que disseram. Vem contra ti, Josafá, uma grande multidão, né, da além do mar e da Síria. Já estão em Azazon Tamar, que é em Gidi. Temeu Josafá. Quem é Josafá? Josafá era um rei. Mas por que ele temeu? Porque ele deixou Jesus adormecer ali. Tu viu? Que deixou Jesus adormecer. E veio essa grande multidão. Então, por isso que nós não podemos deixar Jesus adormecer na nossa vida. Nós temos que estar com ele sempre vivo. Ele tem que estar na nossa frente, nos carregando, nos dirigindo, né? Para que nós possamos passar essa tempestade. E aí ele diz assim ali, ó: e o barco se enchia e eles estavam em perigo. Que perigo é esse? Perigo de morte. A pior coisa é a morte. Porque tu não sabe se vai para o céu ou não. E esse é o maior perigo, quando a gente não tem Cristo. Então, para nós ir para o céu, temos que ter Cristo Jesus. Nós temos que entregar nossa vida para Ele. Senhor, ó, te entrego a minha vida a partir de hoje, dirige ela para sempre. Pronto, já entra no reino do céu. É bem simples. Porque aquele homem, eu sempre repito de novo, que aquele homem que está lá na cruz do Calvário com Cristo, eram dois, e um disse para ele: lembra, Senhor, de mim quando entrar no teu reino. Hoje mesmo tu entra. Então, se tu lembrar ele, tu entra no reino. Não te preocupe. Então ele diz ali, ó: chegando-se a ele, despertaram, dizendo. Tem que despertar ele. Se ele está dormindo, desperta Jesus. Se tu nunca despertou Cristo, clama para ele. Eu estava falando, né? Sim. Eu tenho que clamar para ele. Senhor, eis-me aqui. Estou com um baita problema aqui na minha vida. Então, Senhor, venha, Senhor. Eu te entrego a minha vida. Te entrego os meus problemas, minhas dificuldades. Entra na minha vida. É bem simples. Então, ó, chegando-se a ele, despertaram dizendo: mestre, mestre, perecemos. No momento que a gente clama a ele, olha essa coisa mais linda que acontece, ó. Ele se levantou, quer dizer, Jesus se levantou. Exatamente, né, irmão? Repreendeu o vento e a fúria da água. Ele repreendeu o vento e a fúria da água. Assim ele faz na nossa vida. Se nós crermos, ele faz a nossa vida. Ele repreende a tempestade, ele repreende o problema. E aí, tudo cessou. Quer dizer, vai passar. Aquela situação passa. E fez bonança. Aí vem a paz, a calma, a tranquilidade, que é o que ele tem para nós. Exatamente. Exatamente isso aí, irmão. E depois, então, lá no 25, né? Lucas 8:25 diz: então lhe perguntou: onde está a vossa fé? Aí ele faz a pergunta para nós: onde é que está a tua fé? Nossa fé tem que estar nele. Nossa fé tem É o que único estar em Cristo. lugar que tem que estar a nossa fé. A tua fé não pode estar no pai, na mãe, no filho, no problema, na dificuldade. Não, a tua fé tem que estar em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele carregou todos os problemas na cruz do Calvário. Ele conhece tudo. E Sabe como tudo. ele carregou, é isso aí, ele conhece. Ele conhece. Ele sabe. Ele sabe, ele já passou por aquilo ali. Exatamente. Ele carregou lá na cruz, ele sabe. Nós confiando nele, ele vai nos ajudar. Ele vai estender a mão. Exatamente. Então ele perguntou: onde está a vossa fé? A minha fé está em Cristo. A fé da minha esposa tem que estar em Cristo. Na palavra. A tua fé tem que estar em Cristo. É a melhor fé, é em Cristo Jesus. Ele é o companheiro fiel. Exatamente. Por que a nossa fé tem que estar lá, em Cristo Jesus? Porque nós temos vida eterna. A gente não morre mais. As pessoas acham que vai morrer. Não morre. A carne, isso aqui, fica. Mas a parte espiritual não morre mais. E nós vamos para o céu com o corpo celestial. E lá nós vamos encontrar com toda a nossa família. Por quê? Porque Ele nos deu vida eterna. Quando Ele carregou lá na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Todas as nossas iniquidades.
salvação, Ele nos deu vida eterna. E nós temos que crer nisso, nós temos que ter fé. É a fé que nos leva para o céu. É a fé que nos dá a vida eterna. É isso, meu Deus. É isso aí. E essa era a mensagem Essa era a mensagem de hoje, gente. para todos aqueles que estão nos ouvindo. Amados e amadas, então permaneçam com a fé, coloquem a fé em Cristo e deixa Ele dirigir a vida de vocês, a nossa, porque Ele conduzindo, Ele sabe todas as coisas, Ele nos criou, Ele formou todas as coisas, Ele nos formou desde o ventre da nossa mãe, então Ele sabe tudo de nós, Ele conhece tudo em nós. Então aquele que conhece sabe como resolver, Exatamente. como o que fazer. Então a nossa confiança estando nele, nós vamos passar toda e qualquer coisa que tiver que passar. Amém? Exatamente. E mais ainda, recebemos a salvação e a vida eterna, que é o mais importante de tudo, que Ele conquistou lá na cruz para nós. Essa foi a conquista dele, lá na cruz para nós. Salvação e vida eterna. Exatamente. No momento que nós confiamos nele, que nós cremos nele e colocamos a nossa fé nele, a gente recebe a salvação e a vida eterna. Era isso que nós tínhamos para hoje, amados, essa mensagem. Então não tema. Não tema porque Ele é contigo, com todos nós. Basta nós crer. Exatamente. É esse passo que nós temos que dar simplesmente. Crer. E Ele acalma, né? E Ele acalma Qualquer tempestade. Qualquer toda tempestade. e qualquer tempestade. Fé. Então não tema. Lembre disso. Ele acalma. Não tema. Confie nele. Vale a pena. Amém, amados? Amém. Um grande abraço. Um grande domingo. Uma boa semana. E Deus abençoe a todos. Amém.